Olá, meus amigos e minhas amigas. Espero que todos estejam bem. Que possamos a cada dia mais tomarmos consciência da presença de Deus em nossas vidas. Certa vez eu estava no centro com algumas pessoas e estávamos estudando sobre o aspecto da religião e surgiu um debate se a doutrina espírita era ou não religião. Então, algumas pessoas defendem que a doutrina espírita não é religião, porque ela não tem uma característica doutrinária, né, das religiões que a gente mais conhece. E nessa discussão chegou um amigo nosso espiritual, o espírito Alberto, e disse assim que a doutrina espírita era assim uma religião. Não era uma religião decorrente à questão da raiz da palavra do religare, né? Ou da religar o filho a Deus. Mas que a doutrina espírita era uma religião, sim, que levava o homem à consciência da presença de Deus na sua vida. Eu fiquei me meditando sobre isso e depois eu tive conversando com ele de forma particular e ele me perguntou se eu tinha consciência da presença de Deus em minha vida. Você já tem consciência da presença, dos sinais de Deus na sua vida? E eu, ao longo de tanto tempo de doutrina espírita, de trabalhos dentro do centro, eu nunca tinha prestado atenção sobre isso. Bem, comecei a prestar atenção e tentar entender por que eu não prestava atenção antes. Então, como quando eu vou no médico, o médico pergunta se eu tenho alergia, eu digo que eu tenho alergia à dor. Então, eu evito dor, eu sou muito fraco para dor. Não gosto de dor, não suporto dor. Se a dor vem lá, eu já estou aqui morrendo. Então, minha mente funciona assim, não sei se a mente de vocês funciona assim, mas eu evito a dor. Então, são várias dores. A dor física, que é uma dor, né? Eu tenho a minha alergia altíssima à dor física. Mas tem as dores emocionais também, né? Então, tirando por mim, eu fico evitando lidar com essas dores, né? Físicas, emocionais. Então, o tempo todo alerta sobre isso, evitando isso. E não prestava atenção sobre a outra coisa, a ação de Deus na minha vida. As bênçãos, a proteção, os benefícios. Nunca tinha prestado atenção nisso. Então eu comecei a ficar alerta e comecei a perceber que pequenas coisas comecei a ter consciência disso. Vou contar aqui só uma história, só para realçar. Eu tinha uma ação na justiça por danos morais, que eu tinha colocado uma empresa e estava na justiça há muito tempo, tipo assim, uns 3 anos para 4 anos. Tava lá. E nunca saía eu falar com o advogado, para quê, nada. A juíza não dava sentença. Em uma ocasião, eu passei por um aperto financeiro, né? Nesse aperto financeiro, eu precisava de um valor para resolver algumas questões nas minhas contas, né? E eu olhei assim, meu Deus, olhei para um canto, olhei para outro, não tinha uma saída, né? Não ia pedir dinheiro emprestado a ninguém, eu não via muita saída. E de repente, aquele dinheiro saiu na data exata que eu ia precisar do dinheiro. E saiu assim, aquele dinheiro que saiu da ação representava 70% do que eu precisava. Então saiu na data certa, na época certa, veio aquele recurso. Eu disse, nossa, aí eu estava atento, né? Eu digo, meu Deus, será que, né?
Deus me ajudou nisso. Fiquei muito feliz. E aí eu perguntei de novo ao Alberto, né? Pô, como é que Deus, o Senhor, Criador do Universo, é, vai se incomodar com eu, o seu filho, né? Com tanta coisa que ele deve ter, que ele deve estar fazendo em uma questão dessa. Então ele me falou algumas coisas interessantes, que foi que Deus ajuda seus filhos através de seus filhos. E que os trabalhadores de Deus, que é uma seara muito grande, trabalham em nome dele para o bem. Então não necessariamente era Deus que estava lá me ajudando, mas ministros, trabalhadores de Deus, espíritos, que têm uma consciência evolutiva muito maior do que a minha, estava lá contribuindo, né, em nome dele. Então, o auxílio vem. Então, eu comecei a perceber várias coisas, pequenas coisas, e disse, poxa, e aí então comecei mais a relaxar, a me entregar mais na mão de Deus, na mão de Jesus, continuar trabalhando, continuar fazendo o meu melhor e no meu barco da vida, no leme, está com certeza a presença de Deus e a presença de Jesus. Eu tô nos remos, né? Fazendo a força para que o barco continue. Mas no leme está Deus com a mão de Jesus, nos conduzindo. Então, deixo a dica para vocês. Preste atenção nos sinais de Deus na sua vida, nas pequenas coisas. Naquele momento que você estava no desespero, que você achava que não tinha saída e aquela saída chegou. Naquele momento que você estava sem saber, sem opção, e um amigo do nada te auxiliou. Então, a seara de Deus é grande, os trabalhadores de Deus não param de trabalhar e de operar em benefício dos seus irmãos menores, que somos nós, né? Fica a dica. Deus está em nossas vidas o tempo todo. Um grande abraço.